Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão. Olá, bem-vindo à série Edificando. E nessa oportunidade eu gostaria de compartilhar uma palavra para o seu coração que está nos assistindo a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? Precisamos saber quem é Jesus Cristo para nós. Eu sei que Ele está dentro de mim, está dentro de você, mas esse relacionamento com Ele vai mostrar Jesus na nossa vida, vai mostrar para as pessoas Jesus na sua vida. E essa palavra edificar, edificando, é uma palavra muito presente, muito atual. No livro de Mateus, no capítulo 16, verso 18, Jesus ele encontra com Pedro e ele fala a seguinte frase para ele: Pedro, tu és pedra e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus faz uma promessa para a igreja. É a primeira vez que você vai ver Jesus falar sobre igreja. E ele fala com muita ênfase. Ele poderia, no versículo, dizer tão somente a igreja, mas ele disse a minha igreja. Você sabe por que ele disse que a igreja é dele? Porque ele comprou com o sangue dele. Ele sabe o preço que ele pagou um preço muito caro e ele diz, olha, falando com os discípulos, com os apóstolos, essa igreja é minha e eu comprei com o meu sangue. Mas eu entendo que nesse capítulo 16, Jesus começa um processo de relacionamento tremendo com os discípulos. E ele leva lá no verso 13 os discípulos para um lugar chamado Cesareia de Filipe. E ele começa a conversar com os discípulos e ele interroga-os e diz o seguinte, olha, quem diz os homens ser o Filho do Homem? E alguns disseram, olha, eles dizem que você é João Batista, reencarnado. Outros dizem que você é Elias. E assim, sabe por que eles falavam isso? Eles não tinham relacionamento com Jesus, eles não andavam com Jesus, eles conheciam Jesus, mas eles não andavam com Jesus. E o grande problema hoje, dizendo assim, é conhecer Jesus e não andar com Ele. Você que está me assistindo, eu digo que você conhece e anda com Ele, Ele está dentro de você. Amém? Agora, é importante entender que Jesus queria muito mais de só um conhecimento, ele queria relacionamento. Ele pergunta para Pedro, falou, olha Pedro, quem eles falam que eu sou? Falou, olha, então, eles falam que você é um dos profetas, eles falam que você é João Batista, mas sem base nenhuma, porque João Batista, ele não fez nenhum milagre na Bíblia, e Jesus fez vários, mas eles foram falando, aí Jesus de repente para, eu imagino assim, que olha nos olhos de Pedro e fala, e vocês, quem diz ser o Filho do Homem? E Pedro recebe uma revelação dos céus e fala, olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele recebe uma revelação, aquilo veio do alto e Jesus fala para ele, olha, quem te revelou não foi a carne nem foi o sangue, mas foi o meu Pai que está nos céus. E Jesus começa a falar um pouco da igreja, começa a falar um pouco da sua morte, da sua ressurreição, mas ele falou também para aqueles que queriam seguir a Jesus. Eu sei que você que está me assistindo, você ama Jesus, Ele está dentro de você, você carrega Jesus, mas eu entendo que existem algumas coisas nesse capítulo aqui que são muito importantes. Por exemplo, quando ele fala do sacrifício, ele estava já anunciando a sua morte. E Jesus, ele está trazendo uma revelação para os discípulos que eles estariam para ser levados aos céus. Mas olha só o que diz 1 Pedro 2,5. Vós também, como pedras vivas, sois edificadores da casa espiritual, sacerdote santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradável a Deus. Tem sacrifício que é espiritual e agradável a Deus. Deixa eu falar um pouco de sacrifício e oferta, porque Jesus foi a maior oferta que Deus tinha para dar para a humanidade, para mim e para você. Então tem oferta, meu querido irmão, que você vai no altar e deixa a oferta, deposita a tua oferta e você volta. Ela fica no altar e você volta. Mas tem oferta de sacrifício que você leva e você permanece com ela clamando no altar. Você não volta com ela, você fica lá no altar e ela fica clamando e acaba virando um memorial. Foi a oferta de Deus com relação a Jesus Cristo, a minha vida e a sua vida. Aquela oferta
clama até hoje, aquela oferta da cruz, aquela oferta do altar, uma das maiores ofertas que foi dada por Deus aos homens. Está lá, está clamando até hoje, clama por mim, por você, para quem ainda não se arrependeu, não se converteu, e a oferta, ela clama com o sentido de transformar a nossa vida. Mas eu fico pensando também que tem algo aqui, no verso 24, Jesus, depois de ter conversado com os discípulos, afinado o seu relacionamento com eles, Jesus fala assim, olha, vou deixar uma coisa bem clara aqui. Se alguém quiser vir após mim, 3 coisas. Renuncia a si mesmo, primeira coisa. Toma a sua cruz, e a terceira, siga-me. Então, primeiro é a cruz, depois é a glória de Deus. E negar-se a si mesmo tem tudo a ver com a velha natureza humana. Meu irmão, o Adão clama todo dia, dentro de mim, dentro de você. Ele quer um espaço da sua vida. Ele quer um espaço nesse relacionamento que você tem, que eu tenho com Jesus. Mas eu digo para você, o velho Adão, o velho homem, ele não tem mais espaço na sua vida. Ele não pode exercer nenhum tipo de relacionamento. Então, negue-se a si mesmo. A velha natureza adâmica, ela não tem mais poder na nossa vida, né? A Bíblia diz no livro de Gálatas, capítulo 6, verso 2, levai as cargas um dos outros e cumprireis a lei de Cristo. Eu creio que quando o cristão faz isso, ele toma a sua cruz, ele entende o propósito, sofrer o dano junto com o seu irmão. Esse é o propósito de Deus para a nossa vida. E quando a gente crê que a gente já passou de alguns estágios, tomar a sua cruz é a gente olhar para alguns inconvenientes na nossa vida, como perda, doença, problemas na família, dificuldade. A gente não fica murmurando, a gente fala, Senhor, eu vou tomar essa cruz, eu confio no Senhor, eu sei que eu já fui abençoado, eu sei que isso vai passar e vai mesmo, mas é questão de tempo, questão de momento, mas o cristão maduro, ele faz isso que Jesus falou nesse relacionamento. Quer um relacionamento comigo? Quero. Então, toma a sua cruz e segue-me. E a questão de seguir é seguir em qualquer circunstância. Eu creio que existem muitas circunstâncias na vida do cristão, mas esse sacrifício da cruz tem que marcar minha vida e marcar a sua vida, e foi o que Jesus falou para Pedro, naquele momento de relacionamento, de comunhão. Ele queria saber o que os discípulos achavam da pessoa dele, da pessoa de Jesus Cristo. Então, para você que está nos assistindo, pensa um pouco sobre isso. Pensa na sua vida quem é Jesus Cristo, quem é a pessoa de Jesus Cristo, a ponto de entender do seu chamado, do seu sacrifício, de abrir mão de algumas coisas, de servir a Deus de todo o coração e de entender essa questão do chamado dele na nossa vida. E no verso 25, para finalizar, ele diz assim, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Então, eu não tenho poder humano nenhum de fazer nada por mim mesmo. Eu sei que existem muitas coisas que são impossíveis para mim fazer. A Bíblia diz, o Evangelho diz que muitas coisas são impossíveis para os homens, mas as coisas que são impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Eu não sei qual é o seu impossível, eu não sei qual é a sua dificuldade, mas eu digo para você, se relaciona com o Senhor, se relaciona com Jesus, que os impossíveis, com certeza, será possível na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus planos. E eu sei assim, que esse é um tempo de relacionamento com Deus. Esse é um tempo de buscar Deus, a presença de Deus, como nunca fizemos na nossa vida. Então pense nisso, e até a próxima série Edificando. Deus te abençoe.